Muito bem, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Reis. Nós estamos no mês do Celebrando a Recuperação e hoje nós vamos encerrar o mês de julho, neste último domingo, e vamos falar sobre um tema que é bastante caro ao Celebrando e que aparece e é muito recorrente, que é a depressão. É um tema muito moderno, muito atual, e eu queria ler sobre um personagem bíblico que ficou deprimido. Parece que não, mas a depressão não é um problema de hoje, é um problema muito antigo, né? Embora esse problema seja muito evidente hoje, mas a humanidade sempre teve que passar por esse tipo de situação, e ela sempre teve que enfrentar esse desafio, e eu quero hoje falar um pouquinho a respeito de um homem, um personagem bíblico que ficou deprimido. Não é dos pequenos, é dos grandes, né? De primeira linha, inclusive, o que mostra que mesmo grandes homens de Deus podem enfrentar essa enfermidade. Grandes homens de Deus, inclusive. O que na história sempre aconteceu. Grandes homens de Deus tiveram que passar por essa enfermidade. Eu estou me referindo a Elias. E quero falar um pouquinho sobre ele em 1 Reis, capítulo 19. É o texto que vamos ler. E nós vamos aqui mencionar aqui uma cena muito interessante, onde Elias enfrenta então o próprio fantasma da depressão sobre sua vida. Elias. 1 Reis capítulo 19, começando no versículo 1, diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi deitar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio outra vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te, come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força deste alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Eu quero pensar um pouco com vocês hoje nessa doença chamada a doença do século, que compete com a ansiedade, que também é algo muito comum, mas ela sempre foi um desafio em todas as épocas. Elias estava deprimido. Como é que a gente sabe disso? É porque ele tem todos os sinais aqui de uma pessoa deprimida, todos. Primeiro, o desejo de ficar sozinho, e isso é bem típico de uma pessoa que está em depressão, ela tem a vontade de ficar sozinho. Versículos 3 e 4 diz: Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Observe que o primeiro ato de Elias foi deixar o seu servo. E no verso 4 diz: Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, porque não sou melhor do que meus pais. Vejam que ele caminhou pelo deserto, caminho de um dia. Eu fico pensando, por que um dia, né? Ele entrou num deserto. Imagina você pegar um caminho deserto e você andar um dia inteiro, o caminho de um dia. Por quê? É a vontade de ficar completamente só. Ele queria chegar num ponto daquele deserto, onde não tinha mais absolutamente ninguém. Ele estava totalmente sozinho, e ele queria garantias de que ele realmente estava sozinho. Segunda coisa que eu vejo aqui em Elias é a compulsão pela inatividade. Porque toda pessoa que tem uma depressão, ela tem uma compulsão pela inatividade. É muito difícil, não sei se isso acontece, talvez, não sei, né? Não é a minha área, mas é muito difícil uma pessoa deprimida, ela está ativa. Geralmente a pessoa na depressão, ela fica inativa. Ela procura trabalhar o mínimo possível.
Ela procura, na verdade, se mover o mínimo possível. Uma pessoa realmente no auge de uma depressão muito profunda, ela perde totalmente a atividade. Ela se deita e ela não quer fazer absolutamente nada, nem mesmo as atividades mais simples. Como, por exemplo, caminhar, ir até o banheiro, às vezes até falar se torna difícil para a pessoa, qualquer tipo de atividade. E nós vemos isso aqui com Elias também. Elias, ele passa por uma inatividade. O verso 4 diz que quando ele entrou no deserto, o caminho de um dia, diz o texto que ele foi sentar-se debaixo do zimbro. E olha que interessante, o texto diz que ele sentou. Até que eu diria que sentar não é tão grave, não é? Todo mundo senta de vez em quando, e eu também, não, vamos dar esse desconto. Mas o verso 6 diz que ele olhou. E no verso 5 diz que ele deitado embaixo do zimbro, deitando, aliás, diz o texto, ele dormiu. E vejam que ele está num deserto, embaixo de um zimbro, mas mesmo assim ele dorme. Por quê? O sono está pesado. Elias, ele quer ficar inativo. Ele deita e ele dorme. E o verso 6 diz que ele olha na cabeceira e tem pão cozido. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse pão. E tem brasa e tem água. Mas o texto termina dizendo, tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Veja como o texto ele enfatiza que Elias está sempre querendo sentar e de sentar para deitar, não é? É daqui para baixo. Sempre procurando a posição mais rente, mais próxima ao chão. Elias, ele precisa ficar inativo. Sentar, deitar, dormir é o que ele quer. Desejo de morrer é uma terceira característica de uma pessoa que está deprimida. Por que uma pessoa tem o desejo de morrer? O verso 4 diz que ele entrou pelo caminho do deserto, caminho de um dia, deitou-se embaixo do zimbro e pediu para si a morte, dizendo, basta, Senhor, toma agora a minha vida. Por que uma pessoa não quer mais viver? Uma pessoa não quer mais viver porque a vida perdeu o sentido. E a perda do sentido é exatamente um dos sintomas da depressão. A pessoa não vê um sentido para viver. Você mostra para ela o sentido, você tem filho, você tem marido, você tem um bom emprego, você é bonito, você não sei, né? Tem dinheiro, a gente procura mostrar algumas razões, mas as razões não são suficientes para a pessoa, porque ela não vê sentido naquilo, não há sentido nisso. As coisas que eu tenho e que todo mundo acha bom, de repente o argumento, muita gente faria, né, tudo para estar no seu lugar. Pois é, essas pessoas que fazem tudo para estar no meu lugar, elas veem sentido nas coisas que eu tenho, mas eu mesmo não vejo sentido nessas coisas, não há sentido. E essa falta de sentido na vida, por que afinal? Por que eu tenho dinheiro? Por que eu tenho filho? Por que eu tenho marido? Por que eu estou vivo? Essa falta de sentido nas coisas, ela é típica de uma pessoa que está passando por essa enfermidade. E talvez aqui um último e talvez até o pior de todos esses sintomas é a insensibilidade para com a presença de Deus. Elias, ele estava num período muito ruim emocionalmente, e nesse momento ruim ele fica insensível para com a presença de Deus. Deus aparece ali, de alguma forma, e Elias parece que não está muito ligado nisso. Nós já falamos sobre esse texto numa certa ocasião, onde o texto diz, no verso 5, que ele se deitou embaixo do zimbro e dormiu, e um anjo o tocou, e o anjo disse a ele, levanta e come. Se você está no deserto, caminho de um dia, e você tomou todas as garantias para que não tivesse ninguém perto de você, no mínimo você ia estranhar ter alguém perto, não é? No mínimo. Ainda mais se você achasse que era um anjo do Senhor. Se me aparecesse um anjo do Senhor, eu não sei exatamente o que eu faria, não é? É provável que eu ia passar vergonha, né, na frente do anjo, talvez por tentar agradá-lo demais, não sei, mas eu acho que talvez eu fizesse isso. Bem, o fato aqui é que Elias viu o anjo e aquilo passou totalmente batido. O texto diz, o anjo disse, levanta e come. Ele olhou e na sua cabeceira estava pão cozido, água, ele comeu, bebeu e deitou. E nem cumprimentou o anjo, provavelmente. O texto diz aqui, né, o anjo foi só um detalhe aqui naquele momento. O texto diz que o anjo veio uma segunda vez e o tocou. E lhe disse, levanta e come, porque demasiado longa será a viagem. Ele levanta, come, bebe e vai embora.
não tem nenhuma conversa. Eu acho assim, se ele está deprimido, e aqui a gente sabe que Elias está meio chateado com Deus, inclusive, e o anjo do Senhor está ali, eu não sei, eu fico pensando, eu não sou muito inteligente, mas eu acho que era uma boa ocasião para tirar isso a limpo, não é? Vem aqui, meu querido, você é anjo do Senhor. E você estava com Deus, inclusive até há pouco, e eu sei que saindo daqui você vai voltar para lá. Então vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que Deus está fazendo na minha vida, e eu não estou gostando, não estou concordando, vamos conversar. Você não faria isso? Você não faria? Irmãos, eu faria isso. Mesmo que eu fosse talvez até desrespeitoso. Melhor do que ele foi Zacarias, não é isso? Pelo menos Zacarias discutiu ali com o anjo, pelo menos prestou atenção no anjo, não é? Era um anjo. Zacarias foi meio desrespeitoso, é bem verdade, mas melhor do que Elias, que nem está aí, não é? Não, ele está tão chateado com Deus que ele não quer nem satisfação, não quer nem saber. É de quem? É do Senhor, não quero nem saber. Se é do Senhor, não quero nem saber, não é? Cadê a comida? Vamos comer e vamos dormir de novo. É só o que ele quer, dormir. Talvez essa insensibilidade para com a presença de Deus, talvez seja de todos os sintomas o pior deles. É o que mais nos machuca num quadro depressivo. Irmãos, depressão não é pecado. Embora muita gente ache que é um pecado na depressão e que o crente não deveria ficar deprimido, o fato é que isso simplesmente acontece na nossa vida, e é uma maneira como a gente reage às dificuldades, aos problemas, às crises, às frustrações que nós precisamos enfrentar. Todos nós temos direito a reagir a essas coisas. Deus não quer que a gente seja um autômato, né? Que você enfrente tudo né? Bem, como se não tivesse acontecendo nada. A gente cantava um cântico antigamente, que dizia uma frase bem interessante: quem tem Jesus gosta de cantar. E até aqui eu concordei. Mas o hino continuava dizendo: está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Eu acho muito bonito e muito poético, mas eu acho que simplesmente essa frase não funciona. O cântico não funciona, não é real. O crente tem seus quadros depressivos também. Muitas vezes, alguns passaram por isso, em maior ou menor grau. Eu creio que em maior ou menor grau, todos nós enfrentamos esse tipo de dificuldade. Todos nós, em algum momento de nossa vida. Não é um pecado. Grandes homens de Deus, Spurgeon, não sei se vocês sabem, Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, ele era depressivo. Spurgeon, por exemplo, a história conta que às vezes os diáconos, o culto estava para começar, 6 horas da noite, o culto ia começar e cadê o pastor? Ele não queria vir para o culto porque estava deprimido, estava na cama. E não foi nenhuma nem duas vezes que os diáconos tiveram que sair na hora do culto e ir lá buscar: pastor, pelo amor de Deus, o povo está lá esperando, o povo quer ouvir a palavra. Deprimido. A depressão em Spurgeon era realmente algo muito, muito, muito forte, como conta então a história, né, a sua biografia. O fato é que os homens de Deus passaram por isso. Em alguma medida, eu creio que todos nós já tivemos que enfrentar esse tipo de dificuldade em nossa vida. E eu queria que a gente pensasse o que foi que Deus fez aqui com Elias. Como é que Deus agiu na situação dele? Primeira coisa que eu vejo de Deus, né? Porque aqui Elias está meio fugindo de Deus, né? Ele está tentando escapar da presença de Deus, mas Deus está atrás dele, Deus está acompanhando ele. E olha o que Deus faz. Primeira coisa que Deus faz com Elias: antes de tudo, antes de falar qualquer coisa, antes de consertar qualquer coisa, antes até mesmo de curar a sua emoção, Deus, ele trabalha aqui no corpo de Elias. Elias, você precisa comer. Eu acho engraçado você buscar Deus, não é? Senhor, eu preciso de uma unção, tal, né? Preciso de uma bênção, preciso de uma glória. E Deus, você precisa comer, na verdade, né? Vai comprar um bife, né? Bem suculento lá, bota um salzinho e frita e faz um bife. Deus faz um bife para o Elias. Lá nos versículos 5 a 7 diz: deitou-se embaixo do zimbro e dormiu. E um anjo o tocou e disse: levanta e come. Ele olhou e eis que na cabeceira estava pão cozido sobre brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. E no dia seguinte ele levanta, e quando ele levanta, qual é a primeira coisa que ele vê? Comida. Deus sabe que Elias precisa comer. Alimente-se bem, Elias. Eu criei você com um corpo, e esse corpo tem suas limitações. Se você exagerar com o corpo, não vai dar nada certo. Então, trabalhe, vamos cuidar bem do corpo. Então a primeira coisa que eu vejo do cuidado de Deus é o cuidado de Deus com a alimentação de Elias. Segunda coisa que eu vejo que Deus fez com Elias: Deus permitiu a Elias descansar.
Elias precisava do descanso. E Deus permitiu a ele fazer isso. No verso 5 diz que ele deitou embaixo do zimbro e dormiu. Deus deixa ele dormir. Eu acho que o anjo até é nervoso, né? Mas, Senhor, que rapaz aqui todo nervoso com o Senhor, desrespeitoso. Manda fogo do céu. Não, deixa o rapaz dormir, né? Deixa ele descansar. Quando ele estiver bem descansado, aí nós vamos conversar. Não se preocupa não. Vai chegar a hora de conversar. E Deus deixa Elias, olha que bonito, comer e dormir. Não é bacana pensar assim? Filho, primeiro come, né? Come primeiro. Às vezes a gente faz isso com os filhos, não é? A gente simula a comida, faz aviãozinho, porque a criança precisa comer, né? Vai comer de qualquer jeito. Os pais ficam preocupados com isso, né? Uma vez uma mãe perguntou para mim, nem faz muito tempo, o que eu faço, pastor, para meu filho comer? Eu falei, minha irmã, se a irmã descobrir, escreve um livro, que vai ficar rica, não é? Nenhum pai sabe o que fazer. Os pais ficam preocupados, porque os filhos não comem. E todo mundo sabe, comer primeiro. Descanso é fundamental, não é isso que você faz com as crianças? Dorme cedo, porque criança tem que dormir bastante, e tem que dormir bem. O sono tem que ter qualidade, não é isso? Então nós precisamos dormir, e Deus sabia disso. Elias precisava descansar, estava muito acelerado. Elias, está muito alto esse negócio. Elias vem de uma rede de, né, uma agenda que é um negócio absurdo. Elias, ele era um homem absurdo, né? Vamos dizer assim. Elias foi o maior profeta ele era o profeta por excelência na cultura judaica, não é? Você tinha o profeta por excelência, o juiz por excelência, você tinha tudo, o rei por excelência, e Elias é o profeta por excelência. Não é à toa que é ele que aparece no Novo Testamento, porque ele é um verdadeiro símbolo do Antigo Testamento, um grande homem de Deus. E a agenda de Elias até então era do tipo assim, trata com coisas enormes, grandes, gigantescas. Ele acabou, por exemplo, de orar e desceu o fogo do céu. Isso acabou de acontecer, isso foi ontem. E hoje ele já está deprimido. Foi ontem que aconteceu isso. Então Elias vem de uma agenda muito difícil, muito complicada. O texto diz que depois que o fogo desceu do céu, Elias entrou ele próprio numa atividade que acabou resultando na morte de centenas de profetas de Baal. Centenas. Eu fico imaginando, o texto não entra nos detalhes de como isso aconteceu na prática, mas imaginem vocês a gerência do tempo, a gerência emocional, a gerência de exército, né, o que está envolvido aqui na logística de matar centenas de sacerdotes de Baal. Elias fez isso, inclusive contra inclusive a própria opinião da rainha, que por causa disso foi buscar Elias para matá-lo. Veja, Elias era um homem que trabalhava com esse tipo de problema. Eram situações que eu, como pastor, nem imagino, não é? Às vezes eu acho que eu tenho grandes problemas. Elias estava envolvido em problemas gigantescos. E agora Deus, Elias, descansa primeiro. Você tá trabalhando com muita coisa grande, Elias. Para um pouco. Faz uma coisa simples, durma, descanse. Elias precisava descansar, portanto, um grande homem de Deus como ele, também precisava descansar. Primeira coisa que Deus fez, cuidou da alimentação. Segunda coisa, permitiu a Elias um bom período de descanso. Mas a terceira coisa que Deus faz com Elias, e é isso que nos interessa nesta noite, Deus permitiu a Elias procurar a palavra de Deus. Para onde Elias vai? Ele vai para Horebe. Aqui no versículo que lemos, ele nos fala dessa verdade maravilhosa. Diz o verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força deste alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus leva Elias para Horebe. Por que para Horebe? O que Deus tinha em Horebe? Horebe, irmãos, os irmãos já devem saber disso, foi lá no monte aonde Deus apareceu a Moisés, sabem disso, né? Moisés estava exatamente nesse monte, no Horebe, na cadeia do Sinai, aonde ele viu uma sarça ardendo que não se consumia. E ali Moisés recebeu a revelação de Deus. Foi também nesse monte que o povo recebeu as tábuas da lei, porque aquele era um monte de Deus. Quando o povo saiu do Egito, eles desceram para a Arábia e ali eles foram para receber as tábuas da lei, e para receber toda a lei e receber a revelação de Deus. O Horebe é o monte de Deus, o Horebe é o lugar onde Deus aparece, o Horebe é o lugar onde Deus fala. E nesse momento Deus diz para Elias: Elias, você precisa estar no lugar onde Deus fala. Elias precisava
voltar à base. O Horebe é a base. Horebe foi onde o povo de Israel foi organizado como nação, não é? O Horebe é o início de tudo. O Horebe é o símbolo maior da presença de Deus no Antigo Testamento, e que até mesmo no Novo Testamento, né, se transforma em algo importantíssimo, como um grande símbolo da voz de Deus em nossas vidas. E o que Deus está dizendo para Elias é: Elias, você precisa voltar para a base. Volta para a base. Talvez você esqueceu algumas coisas e a gente precisa conversar, só que nós vamos conversar lá no Horebe. Elias caminha 40 dias, e olha que ele teve que aguentar aquela depressão, 40, e agora sem comida, não é? 40 dias e 40 noites, diz o texto, até chegar no Monte Horebe. E Deus tinha algo para falar a Elias no Monte Horebe. A depressão, ela foi boa para Elias, se a gente pensar nisso, porque ela permitiu para Elias duas coisas. Primeiro, Elias pôde olhar um pouco para si mesmo. Elias estava muito envolvido num monte de atividade. Elias vivia preocupado com a rainha que queria matá-lo, preocupado com o rei que não valia nada, e era um fantoche na mão da rainha, preocupado com a sua nação, que vivia sempre à beira da guerra, vivia na beira da corrupção. Elias era um homem que vivia grandes problemas, grandes situações, ele vivia com a cabeça nas nuvens nesse sentido, e aí Elias meio que se perde nesse mundo. Ele esquece dele. Elias, volta para si. Quem é você? É interessante que quando ele está dialogando aqui com Deus e pede a morte, ele diz: Deus, leva-me, mata-me, porque eu não sou melhor do que meus pais. E eu acho interessante ele usar essa expressão: eu não sou melhor do que meus pais. Eu fico pensando, mas você achava que era? Né? Eu até vejo, ainda bem que Deus não responde, né? O nosso coração é ruim, né? E aí, se eu fosse Deus, eu já falava: ué, mas quem falou que você é melhor que seu pai? De onde você tirou a ideia de que você é melhor? Porque você tem mais revelação, porque você está na crista da onda, você acha que você é melhor do que seu pai? Você acha que você é mais queridinho? Acha que tem mais comunhão? Acha que quer dizer que você é bom? Seu pai era ruim, então? Eu não sou melhor, pode me levar, eu não sou melhor. Ué, de onde você tirou a ideia de que você era melhor? Você achava que era? É isso mesmo? Agora Elias vai ter que ter um reencontro consigo. Na verdade, filho, bota o pé no chão. Primeiro põe o pé no chão. Quem você é? Está muito milagre, muita bênção, está descendo fogo do céu, mas para um pouco, põe o pé no chão e olha para quê? Olha no espelho, rapaz. Quem você acha que você é? Você acha que você é muita coisa? Acha que é você que está mandando fogo do céu? Acha que é você que está fazendo isso? O poder não é teu, não. E é isso que Elias precisa. Elias precisa olhar de novo para cima. Meu Deus, eu não sou nada. A gente às vezes tem que ter umas coisas assim, não é? Para botar a gente com o pé no chão. Tem coisa que faz isso, não é? Frieira, diarreia, não é? Meu Deus, essa semana foi irmão, tem que pôr o pé no chão, né? Lembrar o que é. Meu Deus, eu não sou nada. De repente eu posso estar morto. De diarreia, por exemplo, inclusive, né? Isso pode acontecer. Irmãos, não somos nada de fato. Somos dependentes de Deus, o poder é dele. Ninguém é nada de fato. A depressão, ela tem esse lado positivo. Ela permite esse reencontro conosco mesmos. E Elias, então, ele tem um reencontro com a sua própria fragilidade. Elias, ele reencontra com a fragilidade. Ele não é o mesmo homem de antes. Outra coisa que eu vejo nessa depressão de Elias é que permitiu a ele ter esse reencontro com o próprio Deus. É por isso que ele vai para Horebe. Deus está do lado do mais fraco. E a depressão, ela aproxima Deus de nós, porque nós nos tornamos fracos. Elias está tão fraco que ele tem até café na cama. Quando é que ele ia ter café na cama antes? E agora Deus diz para Elias: Elias, vai para o monte, vai para Horebe. O que é o Horebe? O que é esse monte? O monte, irmãos, ele é o lugar aonde nós nos despojamos do nosso ego e nos exibimos a Deus com toda a nossa fraqueza. No Monte Horebe, Deus aparece, mas tem uma coisa interessante no Horebe, a contrapartida de Deus. As pessoas que vão se encontrar com Deus, elas estão acabadas e deprimidas. Moisés encontra no Monte Horebe com Deus, e quando Moisés chega no Monte Horebe, ele é um homem destruído, acabado, ele não tem nada. Quando o povo chega no Horebe, é um povo acabado, é um povo destruído, escravizado, perseguido por Faraó. Moisés esteve naquele mesmo monte, e naquele mesmo monte ele confessou a fraqueza diante de Deus.
Naquele mesmo monte, o povo disse para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. É isso que é o Horebe. Deus não fala, porque se o Senhor falar comigo eu vou morrer. Sabe por quê? Porque eu estou entendendo o que eu sou. Eu não sou nada. Eu não sou nada. O monte de Deus é o lugar aonde nós não cobrimos a nossa dor com o grito da multidão. A gente está diante de Deus, sozinho. E não tem ninguém apagando essa dor que nós vivemos e sentimos. Só nós, diante de Deus, e onde confessamos a nossa fraqueza diante do nosso Pai. Também é o lugar onde o pecado é descoberto. No Horebe nós encontramos a purificação de Deus. Foi no Horebe que Moisés confessou seus pecados a Deus. Confessou suas falhas e suas fraquezas. Foi no Horebe que o povo serviu aquele Deus, construiu o seu próprio Deus. E Deus então chegou e através de Moisés ele condenou o pecado da idolatria, e ali o povo encontra a purificação de Deus. O povo idolatrou o bezerro de ouro no Horebe, mas ali Deus destruiu os idólatras. O Horebe, portanto, o monte de Deus, é o lugar onde o pecado não fica oculto. É para lá que Deus nos manda. Sabe onde é que está a cura? A cura está ali, na presença de Deus, aonde nós podemos confessar, aonde eu digo a Deus: Deus, eu realmente não sou nada. E sei que o que está acontecendo na minha vida, esse sentimento, é que estou colhendo coisas que eu plantei em minha vida. Sentimentos que fui guardando, relacionamentos errados que eu mantive, comportamentos que não te agradavam, e olha, a conta chegou, e estou aqui agora diante do Senhor para te pedir perdão. Irmãos, esse é o Horebe de Deus. Todos nós temos o nosso Horebe no fundo do nosso coração, o nosso momento em que estamos a sós com o nosso Deus e nos encontramos com Ele. Mas o monte de Deus também tem um outro sentido, e eu quero encerrar com esse. O monte de Deus é o lugar de onde vem a palavra de Deus. Quando o Salmo diz: elevo meus olhos para os montes, Davi está pensando em muitas coisas, mas entre elas, ele sabia que o monte é o lugar de onde vem a palavra de Deus. Sabe onde é que você vai encontrar cura? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o monte de Deus. Quando Moisés estava no monte, a expressão mais usada no Êxodo é: disse mais o Senhor a Moisés. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque quando nós buscamos a palavra, nós encontramos a cura da palavra. A palavra realmente é o remédio para a nossa alma, ele é o bálsamo sobre nossa vida. E se nós temos dificuldades, problemas, lutas pelas quais passamos, nós vamos encontrar a cura na palavra de Deus. Sabe por que a gente não encontra a cura? É porque a gente não busca na fonte, irmão. A fonte é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. Você medita nela, você a busca. Eu estava lendo essa semana, aliás estou lendo ainda, um livro chamado Hábitos Espirituais. E eu preciso muito deles para a minha vida. E um deles é sobre a palavra. E ele dizia o seguinte: ler a palavra é um aprendizado. Você precisa ler a palavra para aprender a ler a palavra. E muita gente lê a palavra e eu não entendo o que tanta gente fala de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não vejo nada. Você tem que aprender a ler. E sabe como é que você aprende a ler a palavra? Você aprende a ler a palavra lendo. A palavra ela é um hábito. Você vai lendo e você vai aprendendo a decifrar aquele código misterioso que tem na palavra de Deus. Palavras que estão ocultas dentro da própria palavra. E à medida que você vai decifrando aquilo, e com o passar do tempo você vai pegando o jeito e você vai entendendo o jeito como a Bíblia foi escrita. Por que ela foi escrita desse jeito? Por que as histórias estão daquele jeito? O que ela quer dizer com aquilo? Irmãos, é preciso exercício. Mas à medida que você vive na palavra, a palavra ela vai enchendo o teu coração, ela vai te curando. A palavra é curadora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é morta, ela é viva. A palavra de Deus é viva. E por isso quem busca a palavra de Deus, encontra na palavra de Deus o que precisa para curar o seu coração. Eu vejo hoje que toda a razão dos meus problemas interiores, da minha emocionalidade interior, todo o equilíbrio que eu tenho nessas coisas, depende do meu tempo a sós com Deus. Se não tenho isso, eu não tenho mais nada. É um exercício que eu preciso fazer.
O Horebe é o lugar onde eu me encontro com Deus. E eu preciso ter o meu encontro com Deus. E olha que coisa linda. O Horebe, ele é permanente em nossa vida. Você pode ir no Horebe todos os dias. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Deus tem nos dado hoje uma oportunidade única de nos encontrarmos com Ele todos os dias. De estarmos na palavra, na presença dEle. E ali como no Horebe, onde as pessoas ouviam Deus falando, onde as pessoas recebiam a revelação de Deus, você também se coloca diante dele e você diz simplesmente: Deus, aqui eu estou diante de ti, fala, é o teu servo, não sou nada. E ali você confessa, e você se abre, e você se rende. Ali Deus trabalha na tua vida, e Deus cura, e Deus restaura, e Ele renova a esperança. Deus te dá um novo conceito de vida, Ele te dá propósito, Ele te dá valor, e você vai viver a tua vida, mas você vive baseado naquilo que Deus colocou no teu coração. A palavra de Deus é o nosso Horebe, o lugar onde nos encontramos com Deus é o nosso Horebe. Todos nós precisamos ter um Horebe. Elias precisava voltar para lá. Elias estava lá em Israel, vivendo experiências incríveis, mas ele tinha que voltar para a base, tinha que proteger a base, ele tinha que proteger a raiz, e a raiz de sua vida, aonde estava fincado o seu coração, era realmente no seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com Deus tinha que ser verdadeiro. Busque relacionamento com Deus. Se você faz isso, você vai ver a cura chegar à sua vida. Deus vai operar, e Deus vai trabalhar na tua vida, para que você receba a cura que dele vem.